Cadê? A gente começou semana passada a corrigir os exercícios do modo que a gente estava mesmo, que era o 5. Agora a gente vai passar a corrigir esse daqui. Vou só tirar aqui. Não, tá bom. Aumentar um pouco. Tá. Olha lá, ó, primeiro, né? Que a gente está falando aqui sobre células, o tempo todo sobre células, e a gente está dividindo esse bimestre, né? Falando sobre as partes da célula. A gente falou sobre o revestimento celular, que é a membrana plasmática. A gente, no capítulo 5, a gente já falou sobre citoplasma, né? Falta falar sobre metabolismo energético e sobre o núcleo celular. Então, ainda falta essas duas matérias, mas enquanto isso a gente vai corrigindo antes um pouquinho, tá? O desenvolvimento da microscopia possibilitou a observação de estruturas antes desconhecidas ao homem, né? O que acontece aqui? Antes a gente não sabia o que tinha dentro do nosso organismo, né? A gente não sabia, não tinha como saber. Né? Não lembro se eu já falei para vocês que para eles estudarem, né, quando não existia microscópio, não existia nada disso, eles pegavam cadáveres, né? Iam lá onde enterravam as pessoas, né? Eles cometiam crimes para poder estudar. Eles pegavam os cadáveres, abriam os cadáveres e desenhavam os órgãos. Isso que eles faziam, tá? Tem até um filme que fala muito disso. Quem tiver a oportunidade de ver, o nome do filme é O Físico. É um filme atual, mas passa numa data antiga, onde esse físico ele estava estudando para ser médico. E ele fazia isso, ele pegava corpos de pessoas que morreram, roubava os corpos, né? Separava lá os corpos, tirava os órgãos vitais dos corpos e começavam a desenhar, para saber como é que era a estrutura, né? Só que se eles fossem descobertos fazendo isso, era a pena de morte, tá? E isso, no filme, mostra bem isso. Né? E ele tinha que chegar até um lugar, né? Tinha que percorrer várias cidades até chegar a um lugar. Nesse lugar, ele tinha um monte de pessoas estudando. Aí já era tipo uma faculdade, né? Mas uma faculdade para aquela época, né? Que eles estudavam medicina. Então, vamos lá. O desenvolvimento da microscopia possibilitou. Teve uma menina que nem lembro quem era que levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Ou não quer não? Ou só esbarrou? Não, né? Então vou continuar. Não esqueçam de colocar o nome aí, tá? Então vai lá. Microscopia possibilitou a observação de estruturas antes desconhecidas ao homem, permitindo o desenvolvimento e a comprovação de novas teorias, como a teoria celular, desenvolvida por Scheiben e Schwann. De acordo com essa teoria, aí tem aqui ó, várias, né, teorias aqui. Né? Os seres vivos são formados por células compostas exclusivamente por matéria orgânica. Não, as células são formadas por matéria orgânica e inorgânica, tá? Minerais e água. Tá? Os seres vivos são formados por células que apresentam a mesma forma e função em todos os seres vivos? É claro que não. Cada célula tem sua função e forma diferente, tá? Os seres vivos são formados por células compostas exclusivamente por matéria orgânica? Aí está contradizendo aqui, né? Não, né? Ele é composto por matéria orgânica e matéria inorgânica, os dois, tá? Os seres vivos são formados por células, beleza, compostas por estruturas que realizam importantes funções para o organismo. Ótima essa resposta, tá? Eles são formados por células, porque para eu ser vivo, eu tenho que ser formado por células, e dentro dessas células, tá? A gente já sabe que tem várias estruturas que realizam importantes funções para o nosso organismo, tá?
tem vários compartimentos dentro da célula, tanto interiormente quanto exteriormente, que realiza várias funções no nosso organismo. Os seres vivos podem ser formados por células chamadas celulares ou não ser constituídos por células, os acelulares. De acordo? Aqui até essa resposta aqui está até correta, tá? Só que eu perguntei em relação a esses dois estudiosos aqui, ó. Em relação a esses dois estudiosos aqui, eles só falam a respeito da teoria celular, tá? Aí vamos lá. A sinalise correta, né? Em relação ao tamanho crescente de cada micro-organismo, né? O menorzinho de tudo são os vírus, tá? Os micro-organismos menores que existem são os vírus. Tanto é que existem bactérias, né? Tanto é que existe vírus que parasitam a bactéria, tá? Que é o bacteriófago. O bacteriófago, ele consegue parasitar uma bactéria. A bactéria já é um ser microscópico, tá? E ainda tem o vírus que parasita a bactéria. Então, a gente tem o vírus, a gente tem a bactéria intestinal, a gente tem a ameba, que é um protozoário, e a gente tem a hemácia, que é uma célula do sangue, tá? Então, em ordem crescente, do menor para o maior, vírus. No caso aqui, eles especificaram o vírus do HIV, bactéria, ameba e hemácia, tá? Descreva sucintamente um modelo do mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson para explicar a constituição da membrana plasmática. O modelo do mosaico fluido, mosaico porque ele parece um mosaico mesmo, tá? Aquela estrutura de mosaico. Fluido porque ele permite a passagem de substância. Tá vendo aqui, ó? Ele não é totalmente fechado, né? Não é igual a nossa articulação do cérebro, que ela se une e nada passa, tá? Então, ela aqui, entre as estruturas, ela consegue permear alguma substância, tá? Para isso tem o transporte de membrana. Isso daqui é a membrana plasmática, tá? E a gente viu aqueles transportes de membrana ativo, passivo, osmose, depois eu lembro, transporte passivo e ativo, a osmose, a endocitose, que traz substâncias para dentro da célula, tá? Então aqui, o mosaico fluido, por ela ter esse nome, é justamente assim, para a gente simplificar, porque ela permite a passagem das substâncias do lado exterior para o lado interior e do lado interior para o lado exterior, como se fosse mesmo um mosaico. Várias formas, mosaico a gente não tem assim, várias formas, várias pinturas dentro de uma tela, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem várias formas, ó, dentro de uma mesma estrutura, tá? E aqui a gente tem, ó, os fosfolipídios, a gente tem a parte das proteínas, a gente tem proteína aqui, né, as proteínas, a gente tem essas estruturas de membrana aqui, tá? A gente tem várias estruturas formando um mosaico e fluido porque permite a passagem de substância, tá? Por isso esse nome aí de mosaico fluido. Opa, peraí. Aí vamos embora. Desliga aí o microfone, que a gente está falando aí com o microfone ligado. Deixa eu ver quem já ligou. Mas podem, o microfone fica desligado, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só habilitar e perguntar, tá, gente? É só para não ficar dando interferência aqui. Aí vamos aqui, ó. Tem uma letrinha aqui, ó. A, B e C, tá? Pra gente falar qual o que é cada coisa dessa estrutura da membrana, desse mosaico fluido aqui. Estrutura A. A é isso aqui, tá? Essa partezinha aqui
Aí tá vendo aqui, ó, que deixa um espaço aqui entre elas e tem a mesma estrutura aqui, tá? Como se elas se completassem. Então, essa aqui é o fosfolipídio, que é o componente da bicamada lipídica que envolve o citoplasma. Por que bicamada? Porque tem uma camada e tem outra camada. São duas camadas, bicamada, tá? Estrutura B, cadê B, ó? Tá? É a proteína. Pode ser de transporte de substância. O que ela faz? Ela transporta as substâncias pela bicamada lipídica. Ela fica aqui, ó. Já que aqui é por onde as substâncias elas entram e saem, vocês lembram naquele transporte lá que a gente viu de membrana, que tinha a proteína facilitadora, né? Aquela proteína que facilita a passagem da substância. Tem uma que facilita que a substância entra por aqui, ó, e já passa para o meio interno, ou vai para o meio externo. E tem aquela proteína que não tem esse canal, né? Que ela segura, né? Como se ela estivesse segurando. A molécula está aqui do lado externo. Ela agarra aquela molécula e transporta para cá, tá? Essa daqui não, a facilitadora aqui, ó. Tem esse canal aqui que a membrana, que é nutriente cai aqui e vai para o meio interno. Essa daqui não, ela agarra a substância, coloca dentro dela e depois solta para o meio interno da membrana, tá? E aqui o C, que é isso aqui, ó, né? Um monte parecendo um monte de bolinha aqui, ó, que é o glicocálice, que é um componente no metabolismo de reconhecimento de substâncias do meio. Ele, por ele ficar mais exposto na membrana, né, ficar mais para fora, ele que faz o reconhecimento das substâncias, tá? Lembrando, isso aqui é a membrana plasmática, tá? Aquela membrana que envolve a célula. Então, ele tem esse glicocálice aqui, já está passando lá uma molécula de cálcio. A célula está precisando, ele reconhece e faz com que aquela molécula de cálcio entre na nossa célula. Ah, está passando aqui uma molécula de sódio, a minha célula está precisando. Ele está aqui, ó, para fazer o reconhecimento daquela substância, para ver se realmente a minha substância pode entrar ou não na célula, tá? Isso daqui que é a função dele, fazer o reconhecimento. E vamos passar. Ilustrações desse. Não era 4? Tá. Aí aqui a gente tem, ó, para a gente marcar microvilosidade, desmossomos, zonas de fusão, nexos ou junções comunicantes. Alguns a gente pode até não saber, tá? Mas alguns pelo nome a gente já consegue saber. Microvilosidade é como se fosse na célula aqueles montes de cílios, né? Que formam os vilos, né? Aquele monte de cílios que ficam ali na membrana, né? E esses cílios aqui, eles são aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Letra A, número 4. Letra A, número 4. Expansões do citoplasma recoberto por membrana plasmática que aumenta a superfície de absorção das células. Se elas ficam ali na membrana, fazendo um movimento, deixa eu botar aqui para vocês verem. Eles fazem esse movimento aqui, ó. Tá? Microvilosidade, como se fossem esses cílios aqui, ficam fazendo assim, ó. Movimento, tá? Com esse movimento aqui, eles aumentam a superfície de absorção e contato de uma célula a outra, ou de uma célula a uma substância, ou de qualquer coisa. Eles aumentam essas substâncias de contato. Antes disso entrar na célula, eu tenho que ter um contato para eu ver, reconhecer, para eu ver o que é aquilo dali. Então, essas microvilosidades faz com que isso aconteça, tá? Essas microvilosidades não tem só na célula, não. Tem no estômago, tem na parede aqui da traqueia, tem em vários locais, tá? Não é uma coisa restrita só à célula, à parede celular, não, tá? Aí o B aqui, desmossomos, que é o 3. Aqui, ó, mecanismo de junção intercelular que aumenta a adesão entre as células. Junção intercelular
não é aumentar a superfície de contato, tá? Eu tenho a célula aqui, eu tenho as microvilosidades, aqui, ó, igual a mão, e aumentando, liga aí, gente, aumentando a minha aderência a outra substância, tá? Esse desmossoma aqui é junção intercelular. Eu tenho uma célula, eu tenho outra célula, ó. A junção intercelular é esse espacinho aqui entre duas células, tá? E aqui, ó, esse espacinho entre as duas células vai aumentar ou não a adesão dessas duas células. Se ficar num espacinho, deixa eu ver aqui se dá, menor, eu facilito a adesão. Se eu espalhar um pouquinho mais, eu aumento a adesão, eu dificulto mais a adesão. Menor, facilito minha adesão. Maior, eu quase que impossibilito minha adesão, minha junção entre as células, tá? Zona de oclusão, C. Mecanismo de junção intercelular que impede o transporte de substância entre as células. Zona de oclusão aqui, ó. Eu tenho ali meu desmossomo, né? Que permite, até então, o transporte de membrana, porque eu fico bem próximo, ó, permitindo o transporte de membrana, beleza. A zona de oclusão, eu junto, tá? Pessoal aí, quem é que está com o microfone aí ligado, gente? Vamos parar de bobeira e desliga. Todo mundo desabilitando o microfone, por favor. Não precisa habilitar para fazer barulho. Deixa desligado. Aí, ó. Quando eu junto aqui, eu tenho uma zona de oclusão, tá? Aí ali as distâncias não passam, tá? E, por último, D aqui, número 2, mecanismo de junção intercelular que permite o transporte de substância entre as células. Aqui tudo está falando sobre permitir ou não o transporte de substância entre as células. Nesse mecanismo de junções comunicantes, mesmo ele estando juntinho aqui assim, ó, ele vai deixar com que as substâncias passem de uma célula para outra, tá? O mecanismo ali de junção, na letra cadê? 3, o D, desmossomo, ele vai aumentar a adesão. O que é adesão? A junção da célula, tá? Célula está separada, ela vai aumentar, vai fazer com que as células fiquem mais juntas, para poder facilitar o transporte de membrana. Quando eu consigo fazer o transporte de membrana, ótimo. Quando eu não consigo, zona de oclusão, tá? Juntinho aqui que eu não consigo passar. Yasmin, tá. Yasmin, beleza. Eu não acredito que seja. Desabilita seu microfone, Yasmin, mas eu não acredito que seja você que está fazendo esse barulho, não. Não é isso não, que eu queria falar para expulsar mesmo, já tá chato toda aula isso. Então, mas eu não sei quem é. Se vocês me falarem quem é, eu posso tomar essa providência. Quando eu vejo aqui, já tirou. Então não tem como eu saber. Tem uma pessoa que nome que não tem na turma. Entendi. Tá com o nome de... Colocar o nome de Diva Ginaberto, sei lá. Tem... Eu nem tô vendo aqui. Acabou de sair, professora. E como é que é? Qual o nome dele? Vocês viram aí? Cada dia com o nome. No outro Tava nome. escrito Diva aberta, sei lá. Hoje estava com o nome de quê? Diva Ginaberto, sei lá. Diva? Isso. Só Diva? Não. Professora, até mandou o nome no chat. Ele tá com o nome no chat. Ele tá fazendo de zoeira. Tá, porque eu vou falar com a Armanda na próxima aula ele também não vai entrar. Já vou bloquear ele na próxima aula. Vamos aqui, ó. Tomara que não entre de novo, né? Porque senão, depois eu vou ver o nome aqui direitinho no chat.
Aí vamos aqui, ó. Toda hora. E é a mesma pessoa, né? Provavelmente, só entra com nome diferente. Tá. Tem dia que o João, Raíssa, hoje fez nome de zoeira, de palhaçada. Tá, vou botar aqui. Eu até tentei ver, mas quando eu vi, já não saía mais, já saía mais. Aí, ó, vamos lá. O glúten, proteína encontrada em cereais, como trigo, provoca em algumas pessoas a doença celíaca, patologia que compromete o equilíbrio intestinal. Aquelas pessoas que têm problema com glúten, né? Que não pode comer glúten. 2 sinais dessa doença são a perda de peso e a anemia. A observação das células pessoas acometidas por essa doença, feita ao microscópio eletrônico, mostra a diminuição da quantidade de... Aqui, essas pessoas que têm essa... Eu esqueci o nome que falam. Alguma coisa de glúten. Não esqueci. Mas pessoas que não podem comer glúten. Por quê? Quando a gente fala em superfície de contato, aquelas substâncias elas têm que reconhecer, né, a substância para poder fazer a digestão. Tá? Eles precisam reconhecer. No nosso estômago, né, no nosso aparelho digestório, eu tenho justamente essas microvilosidades. Tá? As microvilosidades aqui, ó, igual os cílios mesmo, que aumentam a superfície de contato e faz com que o meu estômago saiba o que é aquilo para poder digerir. Nas pessoas que têm essa deficiência em ingerir glúten, eu não tenho essa eficiência na microvilosidade, tá? Essa microvilosidade nas células intestinais ali, para fazer digestão, ela é quase ausente. Então, o meu organismo não reconhece aquilo dali como se eu tivesse que digerir. Né? Aí, o que acontece? Eu não consigo absorver o glúten. O glúten fica fora, eu não consigo absorver o glúten. Aí gera esse monte de mal-estar que a pessoa que tem problema na ingestão do glúten, que hoje em dia todo mundo tem, né? A maioria do pessoal tem. Antigamente, essas doenças não existiam. Você só sentia um desconforto, mas porque alguma coisa que a gente comeu e tudo, né? Mas era um desconforto que depois de um tempo passava. No decorrer da ciência do descobrimento de várias doenças, de várias coisas, a gente acaba descobrindo essas doenças que até existiam antes, igual bullying, né? Antigamente, a gente brincava com as pessoas e as pessoas não era bullying, era uma brincadeira, né? A pessoa até aceitava, mas era uma brincadeira sem maldade naquela época. Muitas das vezes sem maldade. Hoje em dia, a gente faz essa mesma brincadeira, mas com uma maldade maior, que se chama o bullying. Então, essas doenças sempre existiram, tá? Só que à medida que a ciência vai evoluindo, a gente vai estudando e vai descobrindo, né? O que provoca esse tipo de doença. Aí agora a gente já tem os nomes, né? Então, tem pessoas que são sensíveis ao glúten. Por quê? Porque na parede lá do intestino dela, que é aquela onde ela faz a absorção dos nutrientes, né? Onde ela vai absorver, ela não tem essa microvilosidade. Então, ela não consegue absorver isso, o glúten. Então, o glúten fica vagando lá pelo sistema digestório e gera esse monte de desconforto que a pessoa tem, essa enjoo, dor de cabeça, às vezes vontade de vomitar, né? Justamente por causa dessa microvilosidade aqui, ó. Que nessas pessoas, essa microvilosidade está quase ausente. Ou está muito pequenininha ou está quase ausente, que não deixa essa superfície de contato reconhecer o glúten para poder absorver para dentro da célula, tá? Por isso que gera esse monte de desconforto aí. Vamos ver. Então, ali é a letra A, tá? Ó, eu vou parar por aqui agora para poder gravar logo a aula, porque está demorando muito a gravar. Aí a gente volta já daqui a pouquinho, tá?
vou deixar aqui de compartilhar e a gente já volta na hora que é meio-dia, né? Meio-dia. Tá bom? Meio-dia e 10, né? Enquanto isso, está gravando aqui a aula, tá? Beijos, até daqui a pouco.